Eu aguardei o dia de hoje, domingo de Páscoa, a simbologia, o significado real dessa data, para falar de alguém muito especial para mim. Eu sei que é muito especial para muitas pessoas, porque é alguém tão especial que semeou a semente mais preciosa que um ser humano é capaz de semear na terra, que são as sementes dos amigos, sabe? Ele, por onde ele passou, ele deixou raízes fortes de alimento que vai sustentá-lo para sempre, que são os amigos, que é a única coisa capaz de nos fazer bem, nos dar paz quando chegamos no plano espiritual. E esse amigo, ele juntou ao longo do tempo, ele juntou muitos amigos que o amam e que tem muito a agradecer a ele. Seu Elcias, ele é interessante porque sempre com aquele sorriso, aquele olho lacrimejante, né? Na sexta-feira, toda sexta-feira, quando eu chegava na Olhos da Luz, para a reunião de obsessão, era certo de que ele surgia e do lado da porta do Uno e abria a porta para mim e falava assim: olá, posso ajudá-la, senhora Eliana? Dona Eliana. Aí, às vezes eu nem ia tirar a bolsa do carro, mas eu tirava a bolsa do carro. Ele segurava minha bolsa, senão meu casaco, e aí ele entrava comigo. Às vezes eu falava com ele que eu ia no banheiro antes, ele me levava até a porta de tratamento. Aí ele se sentava do lado de fora, na sexta-feira, no banco que tem assim, do lado de fora de quem sai à esquerda da sala de cirurgia. E ali ele sentava e me aguardava. Eu descobri que ele estava me aguardando quando eu saía. E aí ele fazia assim com a mão, né? E eu segurava no braço dele e ele me acompanhava até a porta da sala de obsessão. E ali ele me entregava para a sala. Isso era todas as sextas-feiras. As sextas-feiras que ele comparecia lá na Olhos da Luz, na reunião de obsessão no salão. E que era muito difícil ele não estar lá. E ele fazia os estudos de uma forma que só quem sabe o que é o espiritismo, só quem acredita nos espíritos, só quem não precisa ver para crer, tocar para saber que existe, consegue fazer. A sexta-feira, eu digo uma reunião que às vezes ficava muito difícil das pessoas comparecerem para assistir as reuniões no salão. E independente das cadeiras com poucas pessoas, ou até mesmo vazia, ele dava o estudo, ele dava o parecer dele, o que ele entendia dos estudos, sabe? As explanações dele, como se ele estivesse no meio de uma multidão enorme, que a gente sabe que ele estava. Mas assim, é aquele que não precisa ver, mas sabe que está ali, sabe que é uma realidade. E eu não posso nem deixar passar, não é? A Ana Cecília, dirigente da reunião de obsessão, ela sempre esteve ali junto dele, né? Ela pode afirmar o que eu estou falando quando ele dava os estudos, né? Da mesma forma, ela falava com muito entusiasmo para as pessoas, invisíveis aos olhos, mas visível ao conhecimento e à certeza, ao sentimento,
aquilo que prega, sabe? Que a gente só prega o que faz parte da alma da gente, da vida da gente. E a Ana Cecília, ela e eles sempre tiveram isso, e todos aqueles que faziam as leituras na sexta-feira também sempre agiam da mesma forma. Eu não posso deixar de também tocar no nome de uma pessoa que eu sempre admirei demais como dirigente, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito também como dirigente, que é a Marisa. A Marisa era a mesma coisa. A Marisa é de uma inteligência com a palavra, com a forma de conduzir as coisas, que ela podia estar... Eu já saí da sala de obsessão e deparei com um salão cheio de cadeiras vazias, e ela lá, conversando, pedindo para manter o pensamento em Deus, e sabe, e essas coisas me chamava a atenção na Marisa, porque sempre foi uma pessoa que me emocionava muito, porque eu sabia que ela, para uma pessoa agir diante das cadeiras vazias físicas, em algumas sextas-feiras, ou na maioria delas, é porque tinha que ser um espírito com uma evolução mental, espiritual, intelectual. Então eu não posso deixar de tocar no nome dela, porque ela também sempre, enquanto ela pôde ser a dirigente da reunião, ela sempre carregou nas costas aquela reunião, e me encantava. Se tivesse 200, 300 nomes em cima da mesa, ela lia 300 nomes de pessoas pedindo oração, e com uma velocidade que é uma coisa que eu nunca vi na vida. Então, para cumprir o horário. Então, são pessoas que não tem como explicar, a não ser através da palavra espiritual, porque a nossa é muito pobre, de como construir e como fazem parte, como que sem a ajuda delas aquela casa não teria chegado até onde chegou, não poderia ter conseguido ter uma reunião de sexta-feira voltada para os espíritos, voltada para o esclarecimento dos espíritos. E tanto a Marisa, quanto a Ana Cecília, quanto tantas pessoas que foram convidadas para falar ali, com cadeira cheia ou vazia, não é? Seu Cias, sabe? E ele fazia os estudos lá de uma forma que eu acho que foi passando essa herança. Eu acho que um observava o outro e foi pegando aquela coisa, aquela influenciação de que é assim que era o certo fazer, e acreditava no que o outro fez e continuava, tocava adiante, porque era assim que cada um pensava também. E ele fez todos os estudos que lhe foi pedido fazer, e com o entusiasmo que era necessário ser feito, e com as explanações que envolvia aquelas cadeiras vazias fisicamente. Mas para aquele que consegue enxergar a espiritualidade que está ali presente, ele ajudou muitos irmãos. Ele socorreu muitas pessoas através das suas explanações, assim como todos os dirigentes dessa reunião. É uma reunião muito difícil, porque na reunião fechada todos compareciam, mas na reunião aberta, no final de semana, as pessoas queriam, depois de um dia de trabalho, descansar, não subir o morro, porque no sábado aconteceria o trabalho onde o Dr. Fritz estaria atendendo, e no domingo também. Então as pessoas se guardavam muito para o sábado. Então, na reunião de sexta-feira, geralmente era uma reunião mais vazia, fisicamente falando. E essas pessoas não deixavam a energia ir para o chão de jeito nenhum, não é? Todos aqueles que palestraram lá, que eu não vou citar mais nomes, porque senão vai ficar para trás muita gente, mas eu
eu digo que eu descobri por que ele aparecia do lado da porta do Uno quando eu chegava na sexta-feira. Eu ficava pensando, mas como que pode? De repente ele tá aqui. Aí teve um dia que eu cheguei, eu desliguei o farol do carro e fui entrando naquela estradinha da Olhos da Luz de cimento lá dentro, sabe? Aí eu vi, ele se sentava numa cadeira estratégica bem na frente da porta. Então quando ele viu o farol do carro, ele sabia que era o Uno e ele ia lá fora me esperar. E aquele gesto dele me passava uma segurança, um colo, sabe? Era uma coisa inexplicável. Quem fazia isso comigo, muito mesmo, era o Rubens. Rubens fez muito comigo isso. Muito, muito mesmo. Muito demais. Depois veio ele, porque a forma dos dois me abordar são muito parecidas. Então, eu esperei chegar o dia de hoje para falar dele, porque a Páscoa para mim, ela tem um significado muito especial. Acredito que o significado que tem para a maioria das pessoas, que é uma renovação em Cristo Jesus. Ela simboliza o renascimento. E o renascimento, ele acontece dos dois lados, dos dois planos da vida. É nós partindo daqui para casa e nós vindo de casa para a escola. Então eu não podia deixar de falar desse amigo, porque é um amigo. É alguém que me deu muito carinho. Olá, aquele jeito de falar, né? Que todo mundo que conhece ele sabe que ele falava um olá diferente. Olá, né? Tudo bem com a senhora? Então, eu não podia deixar de tocar no nome dele. Eu não podia deixar de levar a gratidão da Fraternidade Olhos da Luz a ele, através da minha pessoa, por tanta contribuição que ele deu para aquele lugar. E aproveitar e estender para esses dirigentes que trouxeram também as reuniões aos dias de hoje. Porque a Olhos da Luz, ela sempre enfrentou muitas dificuldades. Todos os tipos de dificuldades que alguém possa pensar na vida. Todos os tamanhos de pedra colocados no caminho dela. Ela já pulou essas pedras ou circulou e foi adiante essas pedras. E são essas pessoas que mantiveram em pé uma reunião que o Dr. Fritz sempre disse que era tão importante continuar existindo. Assim como todas as outras. E assim como o significado do trabalho voluntário. Eu já falei várias vezes em outros momentos o quanto que é importante o trabalho voluntário. Uma casa, ela não existe sem o voluntário. Uma casa, ela não existe sem o trabalho voluntário, porque os espíritos que estão ali, eles precisam da colaboração dos voluntários. E cada voluntário que comparece à casa para auxiliar os espíritos, não o ser humano, mas os espíritos, ele entende o significado, o que significa ele estar ali. É o que a gente conhece por oportunidade. Seu Cias, ele sabia o que era a oportunidade. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. E na maioria das vezes ouvi aquele olá e aquele braço de gentleman, né? Aquele para que eu segurasse e ele me ajudasse a sair do carro, posso ajudá-la, aquela coisa que não se usa mais antigamente, hoje em dia, sabe? Aquela gentileza, aquela disponibilidade. São tarefeiros. Eu falo que é um tarefeiro que foi uma honra a Olhos da Luz ter recebido dentro daquele lugar. É um tarefeiro que entregou tudo que tinha.
Me desculpa, eu fico um pouco emocionada, porque... Ai, Eliane, mas você chora? Lógico, eu choro. Sou humano, tem lágrimas. Deus me deu a lágrima para poder expor minhas emoções, e eu uso delas bastante, com certeza. E antes dele operar, eu mandei o áudio para ele. Eu não lembro direito. Depois se eu cheguei a mandar o áudio, eu acho que mandei. Aí depois, quando ele voltou pro hospital e lá ele deu a questão do pulmão, e aí eu não pude falar com ele mais. Mas isso é um detalhe, porque o meu amigo, ele não morreu. Ele tá recebendo os louros que ele espalhou naquelas cadeiras que muitas pessoas pensavam que estavam vazias, mas que não estavam. Que a reunião de obsessão, seja aberta ou sendo fechada, ela existe para auxiliar os espíritos desencarnados, para nos auxiliar também, mas os espíritos desencarnados. Assim como nós um dia vamos precisar de uma reunião de obsessão também, para sentarmos lá numa cadeira lá e que todo mundo vai pensar que está vazia e buscar que um senhor Eucias esteja lá na frente e que leia com entusiasmo e que fale com entusiasmo e que coloque com entusiasmo seu ponto de vista de uma leitura e que vai nos tocar e que vai nos dar aquilo que a gente precisa. Ele deu para muita gente. E eu sei que tem muita gente agradecendo ele. Eu sei que tem muita gente dizendo para ele: você foi o que eu precisava ouvir naquela noite, em muitas vezes que eu estive na Fraternidade Olhos da Luz. Então, eu agradeço muito a Deus pelo convívio com ele, por ele ter estado nas sextas-feiras, um dia tão difícil de pessoas estarem. Eu agradeço muito a Deus por ele não ter desanimado, sabe, de subir aquele morro lá, de estar lá e de contribuir com entusiasmo. Eu agradeço muito a Deus por ele sentar numa cadeira estratégica para me ver chegar. Eu agradeço muito a Deus cada vez que ele abria a porta do carro e me dava os braços e perguntava se podia segurar minha blusa, se podia carregar minha bolsa. Eu agradeço muito a Deus cada vez que ele falava para mim: olá. Ele podia estar triste, ele podia estar preocupado, ele podia estar cheio dos problemas pessoais que sabia que ele tinha, situações difíceis que sabia que ele atravessava, mas aquele olá abraçava você, abraçava a mim, Eliane encarnada, abraçava aqueles que estavam na cadeira desencarnado, o dirigente que estava na mesa. Seu Eucias, ele vai pro meu egoísmo, né? Porque sou um ser em evolução, como todo mundo é. Tanto sou um ser em evolução, porque todo ser que se reconhece em evolução só abre a boca para apontar qualidades, porque a gente reconhece que está em evolução é se esforçar todo dia para ser um pouquinho melhor. Então eu, como um espírito em evolução, vou sentir muita falta dele, né? Então o meu lado egoísta vai ainda sentir muita falta dele como espírito em evolução, não é? Dele abrindo a porta do carro para mim e falando olá, e eu entrando e vendo ele pegando o livro, com os livros e fazendo o trabalho dele, porque ele sempre soube que, como eu sei, que é a nossa realidade, é a nossa realidade, isso tudo aqui, a Terra, o planeta,
Todos esses convívios são todos muito rápidos. Vai passar. 1 mais 1 é 2, vai passar. Teve uma data para começar e vai ter uma data para terminar. Eu nasci, eu tava com 1 mês, hoje eu fiz 55 anos agora, de 16 de março. Tá passando. As minhas idades, passou tudo, nada vai voltar. E o meu momento de partida vai também chegar, eu vou passar. E essas pessoas, elas sabem disso. E ele investiu muito nessa realidade, nessa certeza. E no investimento dele, nas sextas-feiras, nos sábados, sempre que ele podia estar nos trabalhos, ele investiu pesado para ser útil, para entregar uma palavra, um olá, tudo bem. Ele fez. E ele ajudou muito a Fraternidade Olhos da Luz na tarefa do auxílio intelectual. Ele ajudou muito a Fraternidade Olhos da Luz no auxílio da cura. E eu só tenho que agradecer a ele, como eu já agradeci por tudo que ele fez nesta casa, que ele, eu sei que sabe o quanto precisa dessa força chamada mão à obra. A família dele, muito obrigada por nos permitir conviver com ele. Tenho um orgulho desse homem, porque esse homem, ele é fantástico. As sextas-feiras não teria sido o que foi se não tivesse a colaboração dele. E ele, eu sei, como eu disse para vocês, que ele está recebendo os louros, todos os carinhos e gratidões. Daquelas cadeiras que muitas pessoas pensavam estar vazia, mas ele sabia que estava cheio. Meu amigo, teve a senha chamada, assim como a minha vai ser chamada também. Mas que eu agradeço ele. E até breve, senhor Cis. Até breve, meu amigo. Até breve. Até breve. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por esta casa e pelas reuniões. Por cada leitura, por cada explanação. Por cada olá, sabe? Muito obrigado. E a família do senhor, parabéns. Parabéns porque é uma oportunidade muito grande poder ter alguém como ele na vida da gente. Assim como essa família o acolheu, a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, que teve a honra de tê-lo conosco fisicamente, porque espiritualmente eu sei que no momento certo vai continuar podendo contar com a ajuda dele. Então, boa noite a todos. Agradecemos a Deus pela vida plena de oportunidades. Agradecemos a nossa família consanguínea, a razão de aqui estarmos. Agradecemos a família fraterna Olhos da Luz por ter nos acolhido com todas as nossas necessidades. Que não nos percamos na caminhada. Assim, oremos. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão de cada dia, concedei-nos a todos, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai também as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, do mal. Amém. Que assim seja. Muito grato a todos pela oportunidade. Boa noite.